Apocalipse 4, versículo 1 diz assim, olha: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A política faz o que quer, como quer e a hora que quer. Foi com essas palavras: a política faz o que quer, como quer e a hora que quer. Foi com essas palavras que eu e um amigo, um conhecido na verdade, tratamos uma conversa sobre vocação uma vez. E obviamente, ele tentando justificar o seu ingresso na política, dizendo: política faz o que quer, como quer, a hora que quer. O meu chamado é para participar politicamente dessa forma, porque, ele dizia, se a política quiser abrir uma rua aqui, nesse tanto de casa desse quarteirão, ela vai fazer. A política faz o que quer, como quer e do jeito que quer, na hora que quer. E ele está certo. Quando nós falamos de política, nós estamos falando da capacidade de um governo, seja quais forem as formas, monarquias, presidencialismos, parlamentarismos, nós estamos falando do poder que esse governo exerce sobre as nossas vidas. E essa semana, mais do que nunca, nós percebemos isso na nossa própria nação. O quanto os governos, isso vai do entendimento partidário de cada um, obviamente, mas nós conseguimos perceber o quanto os governos, eles geram em nós, o quanto as políticas promovem em cada um de nós apreensões, preocupações, angústias. Verdade é, irmãos, que quando falamos de política, quando falamos dos governos, quando falamos das decisões tomadas em favor dos países, dos estados, das nações, quando nós falamos desse poder, deste governo, todos ficam preocupados. Que tipo de ação? Que tipo de iniciativa? Qual a próxima canetada? O que acontecerá e que vai interferir de uma certa forma aqui na minha vida? Nós não podemos negar, há uma influência direta e indireta também. Em cada geografia, em cada país, em cada estado, em cada lugar dividido nesse mundo, os povos aguardam as decisões que emanam das cadeiras dos presidentes, dos castelos dos reis e dos tronos dos imperadores. Afinal, eles é quem tem o poder sobre as grandes decisões da história. Mas nem sempre as coisas são o que parecem ser.
É assim que William Hendrickson, um grande estudioso das Escrituras, define o livro do Apocalipse. Por trás da aparência vitoriosa, de como nós já falamos aqui há algumas semanas, por trás da aparência vitoriosa de um dragão, de 7 cabeças, que cospe fogo, persegue, mata, tem aliados terríveis, como besta que emerge da terra, uma besta que emerge do mar, uma mulher sentada num animal que seduz as nações, um anticristo, um falso profeta, junto com seus aliados, junto com os poderes políticos, os poderes de perseguição, a falsa religião e a sedução desse mundo. Esse grande dragão, é o que o Apocalipse diz, se apresenta como uma força capaz de fazer tudo nesse mundo e que imprime medo, e que nos dá uma sensação de que jamais será vencido, inclusive por um indefeso cordeiro, cujos seguidores entregam as suas vidas voluntariamente, assim como o seu Senhor fez. O livro de Apocalipse mostra que as coisas nem sempre são como parecem ser. O livro do Apocalipse é o cenário perfeito, cheio de cores, pinceladas do apóstolo João, nos revelando que a aparência vitoriosa do dragão, dos governos e de toda essa perseguição sangrenta à igreja de Cristo, ela não terminará em vitória, ela não se sagrará vitoriosa. Sabe por quê? Porque o Cordeiro e os seus seguidores vencerão o dragão e os agentes do mal. Essa aparente vitória, essas bestas, essas forças indestrutíveis, os inimigos de Deus, eles sempre parecem triunfar, parecem governar, parecem. O livro do Apocalipse é aquele livro que tira as nossas dúvidas e nos diz: creiam, isso não vai acontecer. Se nos tempos de hoje nós ficamos preocupados, atentos ao que os governos andam fazendo, se você essa semana ficou lá ligadinho na Globo News, se você ficou ali nos portais da internet, compartilhando informações sobre o que vai acontecer, e agora, quem defende quem, vai virar um caos, não vai, com o nosso país, se você anda preocupado com o mundo, se você anda preocupado em que nível as perseguições, a política econômica e tudo pode acontecer, e como isso pode tocar, chegar lá na sua casa. Imagine nos tempos de João, quando um imperador chamado Domiciano, eu já disse aqui, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, ele era um imperador sanguinário. Há quem diga que isso não aconteceu, que isso é uma espécie de vitimização do cristianismo, mas há relatos, irmãos, que debaixo daquele regime terrível que os cristãos tiveram que lidar no primeiro século, eles tinham muito mais motivos, ou talvez motivos como nós temos, de ficar atentos no trono dos Césares, nas decisões que os imperadores tomariam. Definitivamente nós não sabemos o que é viver debaixo de um regime imperial. Talvez a Coreia do Norte, inclusive de acordo com a missão Portas Abertas, o país mais perseguidor do mundo, se aproxime um pouco do que é um imperador, do que significa ser um imperador nos tempos de João, da igreja do Apocalipse, um imperador romano, sentado no trono com o título de César, que era uma espécie de título como um faraó, por exemplo. Esse Domiciano era o único digno de receber todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força e toda a glória. Os olhos dos primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva do primeiro século, estavam fitos nas decisões de César, nos seus decretos, nos seus comandos. O que aconteceria com o mundo, o que aconteceria com eles, dependia de um decreto de um imperador. E se a política faz o que quer, como quer, na hora que quer, como disse o meu conhecido, nos tempos de César nem se fala. E não é incomum ver as angústias brotando nos nossos corações, as inseguranças, apreensões. Como vamos lidar com uma mudança da política econômica? Nos tempos que o Brasil estava, vou pôr entre aspas, tá? Bem,
Porque um amigo dizia: até quando você vai ficar nesse pessimismo? O Brasil está voando economicamente. Eu perguntava para ele assim: até quando você vai acreditar que uma nação se faz apenas com a economia? Até quando? Isso pode ser falso, pode ser enganoso. Uma hora isso pode desabar. E entre conversas e mais conversas, a gente ficava. E a crise política? Aí vem os profetas de Facebook. Intervenção militar. E uma ameaça nuclear. E no Brasil já estão fazendo isso, já estão matando as criancinhas. Sabe, o Facebook tem disso não, né? Todo dia é uma notícia diferente. Uma notícia diferente. Enfim, como vamos lidar com isso? O que a gente vai fazer? Fica a pergunta. Pior do que isso, os cristãos naquele tempo, eles tinham que administrar a dificuldade de ver o reino de Roma, ou o Império Romano, sendo ovacionado, aplaudido e dizendo: isso aqui, a economia vai bem no Império Romano, o cidadão romano vive bem, o César está cheio de saúde, aqui está tudo tranquilo. Quando olhava para uma igreja, estava lá os cristãos passando dificuldade financeira. Por quê? Porque eles não conseguiam empregos. Se era cristão, já era tratado com preconceito, as pessoas passavam dificuldades. Eram perseguidos, mortos. A igreja ali lutando terrivelmente contra a espada do império. Aí se você era um cristão, ou um cristão mais ou menos, sabe? E olhar para isso tudo e falar assim: viver no reino de César é muito mais tranquilo, né? É muito melhor. Eu prefiro. Em termos econômicos, militares e de poder, o governo dos Césares dava um banho. E a cada canetada, a cada decisão, uma nova apreensão para os cristãos daquele tempo e para nós hoje também. Concorda comigo? O que vai acontecer com a política econômica? E o desespero que nós nos submetemos diante das políticas, a cada lei que conflita com a fé. Pastor, ficou sabendo? Está tramitando no Congresso. Vão fechar as igrejas. Ai, que medo, meu Deus. O senhor não viu aquela lei? Que agora vão colocar um arco-íris em cada escola? Glória a Deus, um arco-íris. É Noé, não é Noé? O pacto? Não é? Vou colocar um arco-íris agora. Pastor, acabou, agora acabou. Pastor, nós não conseguimos eleger mais candidatos evangélicos. Nós queremos tomar as rédeas, acreditando que esse agir politicamente, ou se misturar com a imundície do nosso tempo, nos dará segurança para viver essas vidinhas egoístas, materialistas, confortáveis, que nós vivemos e como vivemos. Aí a gente fica querendo eleger presidente crente. Porque assim o que vai acontecer? Elege um presidente crente, não tem perseguição. Aí até eu morrer, eu vou poder ir na minha igreja, adorar quietinho, no culto, tá tranquilo. Se não tiver bom lá, eu vou para outra igreja. As leis vão favorecer o meu ideal. Enquanto isso, você vai vivendo para essa vida e falando assim: eu sou um cristão. Aí nós nos misturamos com a política desse tempo, com esse esgoto a céu aberto aí, e mergulhados na falsa sensação de segurança que as economias, que a segurança pública dão para um cidadão. Nós nos envolvemos em campanhas, elaboramos movimentos mais sofisticados, e eu sou pastor, sofro com isso demais, porque toda hora vem um aventureiro me encher a paciência dizendo assim: esse aqui o senhor pode confiar. Pode dar uma palavrinha lá na sua igreja domingo? Não, pode não. Eu não estou nem de longe afirmando que nós não devemos nos posicionar e orar pelo que nos acontece nessa esfera. Eu lembro de Paulo falando assim: orai pelos governantes. Eu lembro de Jesus falando: dai a César o que é de César. Paulo falando assim: honre o rei. O próprio Cristo. Eu não estou desconsiderando, irmãos, esses mandatos cultural, social, espiritual que nós recebemos na criação, que você não deve se envolver, não. O problema não está aí. Está no fato de, nesse campo de guerra,
nós perdermos completamente o ponto de referência e começarmos a acreditar que o nosso envolvimento, ele parte de forma fundamental para um suporte a essas políticas que estão debaixo da autoridade de uma política maior. Aí você fica com medinho, acreditando que nesse tempo de guerra, esse mundo está desgovernado. Fujam para as montanhas, porque agora acabou. O Apocalipse nos ensina que as coisas não são como parecem ser. E todos aqueles que estão fundamentados na cultura de que o mundo depende das decisões, primariamente, de quem governa aqui, vai depositar esperança naquilo que é transitório. As pessoas cuja vida depende do eixo da política humana, desse mundo transitório, correm o risco de viver debaixo da autoridade de qualquer vento que soprar. Agora, o povo de Deus não. Porque o Apocalipse nos ensina que as coisas não são como parecem ser. Sabe o que acontece? Em meio às sangrentas políticas de César, em meio às duras perseguições, em Atos no capítulo 12, já mostra um cristão sendo degolado. É pouca coisa não. O Estado Islâmico, meu Deus, por que esse povo não pega uma bomba atômica e joga lá no Oriente Médio inteiro? Explode tudo, acabou. Jesus tem misericórdia. Eu estou exagerando não? Estou exagerando? O Estado Islâmico, o que vai acontecer? Esse povo está degolando. Acontecia na época de João. Sabe o que aconteceu? Deus chamou João, e eu acho bonito, cara, que a palavra diz assim: a mesma voz que falou comigo, aquela voz como de trombeta, virou para mim e falou assim: sobe aqui, que eu vou te mostrar algumas coisas que talvez você não está conseguindo ver, que a igreja não está conseguindo enxergar. É Jesus quem chama, a voz dele novamente. E quando nós não conseguimos ouvir sua voz, quando nós não conseguimos ouvir Jesus falando, e eu dizia sobre isso esses dias, os bombardeios, as angústias desse campo de guerra, as lutas, o barulho das metralhadoras, nos impede de ouvir o Senhor falando aqui: ei, eu tenho algo para te falar, eu posso te ajudar, eu posso te conduzir, eu tenho uma estratégia para a sua vida. Nós às vezes não ouvimos o Senhor nesse tempo de guerra, e aqueles que conseguem ouvir Jesus nesse campo de guerra, têm uma visão privilegiada das coisas. Amém? Amém. Se você conseguir ouvir o Senhor, eu lembro do profeta Abacuque, né? Eu já disse isso. O profeta Abacuque, ele fala assim: Senhor, eu estou vendo o que está acontecendo e eu me sinto o quê? Você lembra? Alarmado. Eu estou preocupado com o que está acontecendo. E ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra. O profeta Abacuque faz uma oração e fala assim: a coisa está feia, Senhor. Mas aí ele ouve Deus falar com ele. Deus fala assim: fica tranquilo, rapaz, existe um governo acima de qualquer governo, existe um trono que está acima de todo trono. Se você crê em mim, você se mantém firmado. E só depois de ouvir a voz do Senhor, que Abacuque lá no final diz assim: se é assim, o Senhor está governando, é o seu trono que está aí, firme, na eternidade. Aí Abacuque fala assim: então agora, meu irmão, pode não ter fruto na videira, pode faltar gado no curral, pode acontecer o que for, que eu estou de boa, estou bem com o Senhor, porque Ele é o Deus que me coloca, que faz os meus pés como o da corça. E essa para mim é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Ele falando assim: Ele me coloca nos lugares altos, faz os meus pés ficarem nos lugares altos. Eu morro de medo de andar de avião, já falei isso aqui, né? Mas ultimamente eu já estou mais curado, porque agora eles estão dando umas balinhas, já viu, de gelatina? Na hora que a moça passa, ela: lanche, senhor? Não, obrigado, lanche não. Posso trocar o lanche pelas balas? Pode. Me dá 5 pacotes, né, por favor? Põe aqui. Na hora que chega o lanchinho, que dá aquela apreensão, e o avião qualquer mexidinha, eu passo mal, gente. Eu sou assim.
meu estômago embrulha, meu ouvido dói, aquela confusão, eu vou pegando as balinhas, vou mascando ali. Agora eu tô bem para andar de avião, enquanto tiver bala de gelatina. Depois de tirar as balinhas, eu tô mal. Uma das vezes eu fui andar de avião, essa vez eu estava sozinho, que é pior, quando tem gente conhecido, você fica ali despistando, e conversando e tal. Eu estava sozinho e eu ouvindo lá, não tem teto, e teto para cá, e eu olhando para o teto, falando, o que está acontecendo com esse teto? E aí, meu filho, tudo escuro mesmo, escuro. Eu falando, meu Deus, que responsabilidade, voar com esse tempo. Por isso que dá acidente. E eu queria saber o guichê da reclamação, para falar, vocês não têm desconfiômetro? Não pode. E a chuvinha caindo, e eu desesperado, e entrei no avião, e as mulheres tudo assim, tá tranquilo, e vamos subir. E foi subindo. Sabe o que aconteceu, né? Depois que passou aquela camada densa e escura, fico arrepiado lembrando desse exemplo que eu dou. Mas não é por causa do meu medo, não. É por quantas vezes eu já chorei debaixo de um céu escuro, pesado nessa vida. E Deus falou assim, vem cá, vou te colocar aonde o sol brilha. Vou te mostrar. Aonde eu vou te colocar nos lugares altos. Quem escuta o Senhor, falou assim, vem cá João, vem cá Brunelli. Deixa eu te colocar num lugar cuja visão privilegiada da guerra te dará a condição de viver nesse campo de guerra de maneira diferente. Ele chamou João para os lugares altos. Na minha opinião, João, ele teve uma visão e ele descreveu usando símbolos. E a verdade por trás de todas as cores no livro do Apocalipse, Raquel, é simples. Há um trono acima do trono de César. Há uma cadeira mais poderosa acima da cadeira que o Temer senta agora. E eu olhava para aqueles 4 políticos. Michel Temer, Renan Calheiros, me ajuda, Senhor. Lewandowski, que eu conhecia só o atacante da Polônia, do Bayern de Munique, e o Maia, da Câmara agora. Eu olhava para os 4, cantando o hino nacional, me veio à mente, naquele momento derradeiro, assim, eu olhei para aquilo ali e lembrei de Isaías falando assim, no ano da morte do rei Uzias, no ano do impeachment da Dilma, da entrada do Temer, como é que é o nome do bichão lá das antigas, da Câmara? Gente, esqueci o nome. Eduardo, ali, meu filho. Bate na boca 3 vezes, porque ali, eu fico com medo de falar, ele aparecer voando aqui igual um Pokémon. Ali é grave, ali é bravo, tá? Deixa quieto. Ali eu tenho medo de pronunciar o nome dele. Enfim, ali é perigoso. E eu lembrei de Isaías no ano da morte do rei Uzias, no ano que aconteceu isso tudo, no ano do golpe militar de 1964, os nossos irmãos de fé vivendo aqui esse período. Não teve golpe, teve golpe. No ano que o país viveu uma crise terrível na década de 80, no ano em que tudo desabou, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime o quê? Trono. É Deus falando para o profeta assim, Uzias morreu, vocês estavam vivendo uma prosperidade tranquila, estava tudo numa boa, fica tranquilo Isaías, eu ainda estou no comando. Obrigado. O meu trono está firme desde a eternidade. João foi chamado para ver Cristo, para ver o trono de Deus além das aparências. Afinal de contas, as coisas não são como parecem ser. Ele olha ao seu redor e vê sujeira, desordem, ausência. Deus então chama João e fala assim, você está vivendo um campo de guerra, mas no tempo onde César, e você meu irmão, hoje aqui, o tempo onde os políticos geram uma apreensão,
As políticas promovem angústia, instabilidade, inclusive para cristãos, com leis que são aprovadas, com ameaças e com um monte de coisa que acontece. Nós podemos nos manter tranquilos, lembrando do que diz a nossa confissão de fé, e eu queria ler para você. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, guarda agora, hein? Sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. No dia que Pilatos falou assim: ei, eu posso te soltar, Jesus, para, menos, você só tem poder porque do céu te foi dado, senão você não teria. É o reverendo Hernandes nos dizendo, num dos seus comentários: eis a verdadeira filosofia da história. Os céus governam a terra. As imagens nos ajudam a entender. Todas aquelas pedras, aquela beleza, aquele mar de vidro semelhante ao cristal, é Deus falando para João: tranquilo, João, o meu trono não é trono de sujeira. O mar que está aqui ao redor do meu trono não é mar de lama. O meu mar é de vidro, semelhante ao cristal. Esse aí de baixo é sujo, mau, pecaminoso, fétido. Mas quando João escuta a voz do Senhor, Jesus falando: vem para cá, ele tem a segurança de que está debaixo verdadeiramente de um governo. Com uma outra visão, ele pode ver um outro governo, um reinado soberano, limpo, santo e puro. Você acha que nós estamos na mão do acaso? Você acha que os titãs fizeram certo quando cantaram: é o acaso que vai nos proteger enquanto a gente andar distraído? Não. Aí a palavra antiga dizia: no acaso ia, não vou mais, vou pela fé na tua voz. Aí Deus vira para a gente e fala assim: não, meu governo é santo, dobre-se. Ele é um governo salvador. Achei bonita essa ideia de ter um arco-íris ao redor do trono. A ideia é simples. Isso aqui é para a gente sempre lembrar que para os filhos de Deus a tempestade já passou. Aleluia, hein? É Deus falando com Noé assim: Cris, olha, tranquilo, não vou destruir isso aqui mais, vou fazer um pacto com você. Para você a tempestade já passou. Que coisa maravilhosa. Isso é para os filhos de Deus. Quem estava ali para ver sabe que esse arco-íris é o símbolo de que para o povo de Deus a tempestade já passou. E que nós podemos seguir firmes, olhando para esse trono, sabendo que ele é um trono santo, salvador e justo também. Vê que vozes, relâmpagos, trovões também saem desse trono. E eu gosto do relato no capítulo 8, na verdade, quando fala que as orações dos santos, elas sobem como um incenso até o trono de Deus. E é jogado na terra, você lembra? Com vozes, relâmpagos e trovões. Deus também é um Deus justo. Engana-se quem acredita que toda essa política maligna, que rouba dinheiro da merenda das crianças. Tem criança que vai para a escola merendar. Mas esses bandidos, eles roubam o dinheiro da merenda. Esse pessoal as políticas, nós estamos falando do Brasil, hein? As políticas do mundo perseguem e matam. Hoje eu via lá no Esporte Espetacular o corredor da Etiópia que fez um sinal e que está há 2 semanas no Brasil, não pode voltar, querendo ir para os Estados Unidos. Sabe por quê? Se voltar, eles vão matá-lo, vão prendê-lo, que as políticas desse mundo, elas são assim. E Deus não deixará impune, porque o governo dele é justo. Toda essa sujeira que a gente vê, nós que estamos num campo de guerra, temos a paz de quem se entregou ao Deus que está sentado no trono. Eu encerro a minha fala te lembrando que havia também ao redor daquele trono alguns seres estranhos,
24 anciãos. O que fazem esses anciãos? O que é isso? Fica claro para perceber que a adoração desses anciãos reflete a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Lembra que nós já falamos dos simbolismos do Apocalipse aqui? O 12 do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, o 12 que representa os 12 apóstolos, junta esses 12 com 12, 24 anciãos representando a igreja de Deus na sua plenitude. E o que ela faz quando se depara diante do trono de Deus? E é o que nós somos chamados para fazer hoje. A gente que acha que o mundo está desgovernado, a gente que acha que as coisas saíram do controle, a gente que teme, viu? Falei temer não, teme. A gente que teme quando as decisões são tomadas, que ficamos de olho nas decisões desse governo, nós precisamos ouvir a voz do Senhor nos chamando para ver quem governa de verdade. E no momento que a gente se depara com a visão do céu, você precisa sair daqui hoje assim, sabia? Com a visão do céu na sua cabeça, com a visão do trono de Deus, dizendo assim: Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Eu preciso acreditar nisso. A gente precisa acreditar que nos momentos mais duros que a gente vive, Ele tem tudo sob controle. É difícil falar isso na hora do luto, não é verdade? A gente chora. Paulo diz assim: temos esse tesouro em vasos de barro. Os vasos são de barro, mas nós temos que manter firme a confiança na hora da enfermidade, na hora do luto. É difícil falar isso para um pai que perde um filho. É difícil falar isso para um homem que perdeu o emprego e tem que sustentar a família. É difícil virar para uma pessoa e falar assim: é câncer. É difícil. Mas nessas horas, irmãos, nós que somos o povo da aliança, para quem a tempestade já passou, nós que ouvimos a voz do Senhor e que somos chamados por Jesus para ir a um lugar alto para ver as coisas nesse campo de guerra de forma privilegiada, nós precisamos nos manter incólumes e entender que se existe um trono acima de qualquer outro trono, se existe um Deus que governa soberanamente, eu posso fazer como esses anciãos fizeram. Eles se prostraram, eles se ajoelharam, eles se submeteram. É isso, Senhor, que o Senhor vai fazer na minha vida? Eu me rendo, eu me prostro. Sabe o que eles fizeram? Eles não apenas se ajoelharam, eles pegaram suas coroas. Eles estavam sentados em tronos também. Eles pegaram suas coroas e colocaram aos pés do Senhor e falou: recebi isso do Senhor, é teu mesmo. O adorador, sabe o que acontece? Ele se prostra, ele adora, ele deposita tudo que tem aos pés do Senhor, porque diante do soberano não há quem fique da mesma maneira. E você precisa sair daqui hoje com essa noção, tomado pela certeza de que é um governo que governa soberanamente sobre todas as coisas. Isso vai te dar paz no trabalho. Você que anda aí angustiado, com medo de perder o emprego, sofrendo desse jeito, com medo do laudo médico, com medo do que vai acontecer com os filhos, com medo do que vai acontecer com a família. A gente vive assim, gente, nós somos doentes. Sabe por quê? Nos falta a visão do trono. Na hora que Ele nos põe no lugar alto e fala assim: eu estou no comando, descansa, acalma o seu coração, dobra o seu joelho, para de reclamar, se prostra e fala: Senhor, faz igual Jesus fez. Está doendo, se possível passa de mim esse cálice, no entanto não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pega o que você tem de melhor, pega suas glórias, suas vitórias, pega suas coroas, coloca aos pés dele, fala: isso é seu mesmo, o que o Senhor me der tá bom, é tudo teu, Senhor. E adora, meu irmão, adora, abre o seu coração para dizer: ao único, soberano, criador, poderoso, a Ele seja a minha vida, para todo sempre. Amém. Debaixo dessa soberania é que nós nos entregamos. E você precisa sair daqui hoje com a lembrança do que Paulo disse: pensai nas coisas de onde? Você está olhando demais para o que é transitório, sabe? Nós estamos olhando demais para o que é transitório. E a vida está passando. E o eixo da história se movendo na direção do governo de Deus. E a gente temendo o governo humano. Encerro
lembrando dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Você viu aí? Uns seres estranhos voando nessa história. Que povo é esse? Que bichos são esses? Creio que em conexão com Ezequiel de 1 a 10, esses são anjos, querubins, que representam, no caso do leão, a força, no caso do boi, o serviço, no caso do homem, a inteligência, e no caso da águia, a destreza, a agilidade. Sabe para quê? Para servir ao Senhor da história, nos seus propósitos, inclusive, aqui na terra. Guarde o que eu vou te falar, isso é muito importante. O trono dele está no céu, mas se precisar de mandar reforço para ajudar o seu exército aqui, tem quem o faça. Na hora que a gente falar assim, e agora, Senhor, eu estou sozinho? A gente vai falar assim, vai lá, tem um ser vivente aqui, com o olho do lado de dentro, o olho do lado de fora, vê fácil. É só eu falar, vai. Ele vai agir com força a seu favor. Os anjos de Deus que ele manda. É aquela pessoa. É um anjo que ele manda do céu no sobrenatural, fazendo a coisa acontecer, meu irmão. É força, serviço a serviço dele. Agilidade, porque quando Deus dá a ordem, ele faz com rapidez e inteligência. Se falta, fica tranquila, igreja. Fica tranquila. O trono está no céu, mas tem anjo que o adora e está pronto para pôr o seu plano em prática aqui na terra. Necessário, ele vai enviar um pelotão especial para nos ajudar. Vamos fechar os nossos olhos agora? Vamos orar?